Um aspecto extremamente importante para poder facilitar meditações cada vez mais profundas, mais silenciosas, mais preenchedoras, é a gente perceber a importância e o papel capital que desempenha a atenção e principalmente quais são as nossas expectativas, quais são os nossos modos de oferecer e receber atenção no plano interpessoal. Por quê? Porque o jogo que a gente tem, como a gente aprendeu a se perceber como pessoa através da troca das atenções, vai estar influenciando no modo, no que acontece quando simplesmente, por exemplo, fecho os olhos, fico numa postura e fico, de certa forma, me dando atenção. Quando às vezes a gente tem muitos pensamentos, ou eventualmente muitas oscilações emocionais, fica rodando num cinturão que parece que não vai para nenhum lugar mais profundo, nenhum lugar mais elevado, mais preenchedor, e fica apenas acumulando barulho, muitas vezes é porque a gente precisa de comunicação interpessoal mais significativa nas nossas vidas. A gente precisa simplesmente ter a experiência mais bem desenhada, mais clara, de que a gente foi ouvido, de que a gente foi validado, de que a gente teve uma receptividade humanamente significativa. Ou seja, em vez de fechar os olhos e, eu não preciso dar atenção de ninguém, eu me basto, eu vou me dar atenção, isso é como se ficasse muitas vezes, em algum momento, num crivo narcísico, por assim dizer, de eu vou tentar me bastar e não vou me humilhar, não vou eventualmente experimentar o tipo de vulnerabilidade que pode ser possível quando eu me dirijo a outro ser humano, não sabendo se eu vou ser compreendido, não sabendo se eu vou ser respeitado e valorizado. Nisso, as estruturas terapêuticas verbais, mais comuns, a parte da terapia verbal, pode ser de uma imensa ajuda, porque quando a gente lida com esse campo emocional, com esse campo interacional, de estar comunicando as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente para um outro ser humano e percebendo as nuances relacionais que ocorrem, quando a gente vai percebendo como a atenção funciona, como eventualmente os sentimentos de invalidação, rejeição, autocobrança funcionam nas relações interpessoais, como é que é esse fluxo de emoção, de atenção que vai acontecendo na troca com as pessoas, e as terapias nesse caso podem ser um contexto que facilitam uma didática, um amadurecimento um pouco mais específico para a gente usar isso como um determinado treino, e isso vai criando uma base para quando a gente simplesmente se senta e vai prestar atenção em si mesmo, num certo sentido, essa atenção já teve toda uma depuração, já teve todo um amadurecimento, já teve toda uma carga, vamos dizer assim, de certas virtudes que puderam ser cultivadas, de certos vícios que puderam ser um pouco mais depurados no trato com as outras pessoas, que quando a gente se senta, fica mais fácil eventualmente não ter tanto blá blá blá, não ter tanta autocobrança, porque algumas coisas relativas à atenção a gente tem que depurar no contato humano, coração a coração, presença a presença com outras pessoas. Quando a gente vai articulando isso, é como se a gente ganhasse a nutrição, ganhasse a estruturação, para eventualmente sim, podendo ir para regiões mais autônomas, mais solitárias, mas sem eventualmente um subfundo de estar se sentindo rejeitado, de estar sentindo um ostracismo, de estar se sentindo invalidado, sem um espírito de perdedor de fundo. Se a gente está nessas regiões, mais cedo ou mais tarde vai faltar combustível, ou seja, a meditação pode ser excelente para trazer certos campos de nutrição, preenchimento, ancoramento, mas ela flui muito mais, o poder dela fica muito mais liberado quando a gente tem também contextos de apoio interpessoais, quando a gente tem esse caminho de ir se expondo através da fala, daí a gente percebendo quais são as posições que a gente ocupa em determinadas relações, tornando essas estruturas psicológicas e tornando os modos como a gente tenta trocar a atenção e receber energia da atenção de outras pessoas. Quando a gente vai percebendo isso com cada vez mais clareza, com cada vez mais conforto, eventualmente o modo como a gente dá atenção para a gente mesmo durante a meditação pode se tornar mais fácil e às vezes começar a ganhar alguns outros contornos de sutileza, como se fosse começar a ir para algumas oitavas acima, mas em geral esse trabalho vertical, interpessoal, pode ser de uma extrema importância para facilitar esse trabalho da interiorização. Ou seja, se você vai direto para um retiro de meditação ou tenta se obrigar a ficar quieto, pode ser muito mais difícil, pode eventualmente ser muito mais desconfortável, porque eventualmente tem muita atenção
que precisa ser trocado através do diálogo. Tem muita flexibilidade, muita soltura, muito alívio, muita abertura, que é através da compreensão humana, que é através do olhar. E isso dá a base para aí sim, eventualmente, a parte mais ascética, a parte dessa disciplina mais solitária da meditação, ter uma base humana que permita fluir mais fundo. Então esse é um segundo toque relacionado à atenção muito importante. Eu falei num outro vídeo relacionado à questão do corpo e o papel que as massagens podem trazer, nesse caso especificamente a parte mais verbal mesmo, do contato com outra pessoa e os meandros em como eu tento receber energia da atenção das outras pessoas. Eu tento fornecer energia da atenção e isso qualifica a atenção para que quando essa atenção corra no meu circuito de forma internalizada, ela ganha outros poderes, possa ganhar outros poderes alquímicos.